O tema que trouxe hoje para ser objeto da minha meditação esta manhã é sobre a mulher adúltera e a sua absolvição pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é uma passagem muito conhecida, que todos aqueles que vieram dos bancos da igreja ou que são cristãos conhecem essa passagem, mesmo aqueles que não são cristãos também, conhecem, enfim, essa história, até porque ficou uma máxima universal que adveio mais precisamente nesta passagem bíblica, embora já havia no texto sagrado do Antigo Testamento. Mas nós estamos aqui numa história, numa situação muito dramática, uma história que tinha fim para ser funesto, mas mesmo assim acabou por ter um final feliz. Mas eu queria só centralizar em alguns ângulos importantes dessa história. Desde logo, nós estamos a falar de uma situação de adultério. E quando nós falamos de adultério, nós estamos a falar de infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal consubstancia ato de traição, ou seja, pôr em causa aquilo que são compromissos assumidos por um dos cônjuges a nível social, a nível familiar e também a nível espiritual em determinados contextos. Mas a questão que nos remete, o que é que leva as pessoas a violar este compromisso matrimonial, o dever de fidelidade conjugal? Eu tive a ler várias coisas, sobretudo mais nos nossos dias, para tentar saber o que leva as pessoas a cometerem adultério. E a conclusão que os psicólogos e psicanalistas chegaram é que a traição, a infidelidade conjugal, às vezes não tem propriamente a ver com instabilidade no relacionamento, como a priori se dá a entender, como muitos dizem, quando há traição é porque há falta. E esses entendidos na matéria diziam que, às vezes, nos relacionamentos mais estáveis, mais felizes, mais constantes, pode haver traição. E eles tentavam lá responder porque é que leva as pessoas, mesmo nessa situação de casamento bem-sucedido, bem felizes, e que está tudo aparentemente bem aos olhos humanos, porque é que leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento? E havia várias, enfim, teorias. Uns diziam que é por causa do fruto proibido, é mais apetecível, e também essa ideia de aventura. Outros diziam também que é, enfim, dar mais, enfim, um bom à vida pessoal, e etc, etc. E também há outros motivos, quando há déficit no relacionamento, quando não há compreensão de um dos cônjuges, ou quando há violência ou bullying, ou outras situações mais que levam uma das partes a quebrar esse matrimônio. Mas nós sabemos que, do ponto de vista bíblico, há princípios que nós temos que reger independentemente daquilo que são a cosmovisão ou a mundividência da sociedade em que estamos inseridos. Desde logo, começando para termos na passagem bíblica em apreço, o autor sagrado começou, diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Nós vemos aqui, Jesus tinha um dia bastante carregado, no capítulo 7, que ele estava no templo a ensinar, tendo em conta a festa de tabernáculos que estava a decorrer em Jerusalém, e tinha muita afluência das pessoas que vinham em várias regiões, enfim, da Terra Santa, e convergiam na cidade de Jerusalém para celebrar esta festa que é estipulada na lei de Deus. Mas Jesus tinha oposição nesta festa, porque nós vemos que ele foi objeto de grande contradição por parte dos escribas e fariseus. Mas mesmo assim, Jesus, que saindo no final da tarde, capítulo 7, cada um, como diz, foram para as suas casas, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus não tinha propriamente casa, nós podíamos dizer tendas, porque eles iam lá, essa festa de tendas, enfim. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, tudo indicava que devia estar em oração ou também fazer vigília, como é comum. Mas apesar da agenda anterior muito sobrecarregada, nós vemos no dia seguinte Jesus foi novamente para o templo. Apesar dos problemas que tinha lá, ele voltou para lá. E isto remete-nos para algumas considerações sobre esta postura do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na vontade, isto não quer dizer que não vamos ter problemas.
Agora, é verdade que às vezes nós até sabemos estas verdades bíblicas, mas muitas das vezes não interiorizamos-las, enfim, para pô-las em prática. Nós sabemos que muitas pessoas, por oposições, enfim, decepções que vão tendo nas igrejas, depois abandonam a igreja e não voltam para lá e nem fazem questão de querer servir. Mas nós vemos Jesus, apesar de toda aquela oposição, muito feroz no capítulo 7, no dia seguinte, logo de madrugada, Jesus voltava novamente à casa de Deus para cumprir a vontade de Deus. E isto leva-nos àquela ideia que diz a primazia que Jesus Cristo dava à casa de Deus. Desde mais tenra idade, com 12 anos, nós vemos em Lucas 2,49, quando ele perdeu com os seus pais, eles procuravam e depois encontraram-no no templo. E ele depois respondeu aos pais quando lhe questionaram: por que me procuraveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Esta mesma verdade sobre o zelo do Senhor Jesus Cristo pela casa de Deus. O zelo da casa do Senhor me consola. Mas mesmo este zelo não inibe, como disse, os problemas e as contradições. Infelizmente, muitos não conseguem dissociar esta verdade. Porque as pessoas pensam que, quando nós estamos na igreja, nós estamos ilibados. Neste contexto, Jesus estava a ter problema com as autoridades religiosas. Mas mesmo assim, Jesus fazia essa dissociação. Aquilo que é dos homens, aquilo que é de Deus. Nós, quando somos cristãos, nosso compromisso é com Deus. Não é com o pastor, não é com a liderança da igreja, não é com o responsável da escola dominical, não é com o responsável líder de louvor, não é com o responsável de qualquer outra área do ministério da igreja, mas é com Jesus, é com a palavra de Deus, é com Deus. Nós vemos muitas pessoas, por não interiorizarem holisticamente esta verdade, às vezes entram nas situações de tentar criar oposição, julgando que vão prejudicar o pastor ou a liderança da igreja, quando que são elas próprias que estão a prejudicar a si mesmas. Mas nós vemos, a par dessa situação toda, outras pessoas ainda vão ao extremo, que deixam de ir à igreja. Quando digo deixam de ir à igreja, deixam de congregar. Aliás, o autor da Epístola de Hebreus vai mesmo dizendo: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Alguns abandonam por causa de escândalos, por causa de várias, enfim, por não verem as suas expectativas humanas a serem correspondidas e abandonam. Mas o que eu queria aqui explorar nessa passagem é que Jesus, apesar de tudo isto, Jesus ia à casa de Deus e não fazia questão de alguém, qualquer líder, enfim, privá-lo do seu relacionamento com Deus. Isso também que tem que ser o nosso ideal. Mas nós vemos, Jesus foi para o templo, não foi lá só sentar e ficar inativo. Jesus foi para o templo para servir, porque mal chegou, logo de manhã cedo, e nós vemos que todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. Jesus estava novamente sentado e a ensinar. E esta ideia de sentar para ensinar é a ideia de quem tem também a autoridade para ensinar. Porque para ensinar, para sentar no assento, tem que ter esta autoridade. Aliás, essa palavra, inclusive, tem um grande eco na própria, enfim, de história da Igreja, sobretudo mais da Igreja Católica. Quando o Papa senta naquela cadeira, é a cadeira que vem a cátedra, que tem autoridade para, enfim, e dar as disposições que vinculam todos os fiéis católicos. Nesse caso, o Papa tem autoridade para ensinar. E nós vemos também que esse sentido de autoridade, de cátedra, também essa palavra ganha expressão no meio acadêmico. O professor catedrático tem a autoridade científica para ensinar. E tudo aquilo que ensina, os seus alunos são obrigados a saber o que é que ele pensa sobre aquela matéria, sem prejuízo, naturalmente, de escolher a posição que bem entenderem. Logo, é uma ideia de autoridade. Mas nós também vemos que, mesmo do ponto de vista forense, quando o juiz senta na cadeira, aquela ideia é a ideia da autoridade. Aquelas emanações que faz ali vinculam primeiro as partes que estão em julgamento e às vezes abre precedente para casos futuros, etc, etc. Mas nós vemos que essa autoridade do Senhor Jesus era a autoridade além dos seres humanos. E era superior, tanto do ponto de vista científico, do ponto de vista judicial e até do ponto de vista, enfim, religioso. Aliás, como o próprio texto sagrado vai nos mostrando,
que Jesus, por ter tanto essa autoridade, no capítulo 7, versículo 15, os judeus maravilhavam-se dizendo como sabe ele tantas letras sem ter estudado. Mas nós vemos que em Mateus 7, 28 e 29, diz que aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo a autoridade e não como os escribas. E nós vamos sempre essa distinção, a diferenciação entre a autoridade de Jesus e a autoridade dos escribas e fariseus. Obviamente que os escribas e fariseus tinham autoridade, aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu-lhes essa autoridade no capítulo, creio, 23 de Mateus, que ele diz que eles sentam na cadeira de Moisés, cadeira da autoridade, para todo mundo, enfim, ouvir, aprender com aquilo que eles ensinam, mas não seguir os seus exemplos, porque eles ensinam uma coisa e fazem tudo ao contrário. Logo, essa é a diferenciação de Jesus. E nós sabemos que ensino sem prática não tem qualquer tipo de aproveitamento. Por mais que uma pessoa possa ser eloquente, por mais que uma pessoa pode falar coisas sensatas, se a sua vida não é coerente com aquilo que ensina, não faz qualquer tipo de sentido. E essa pessoa não tem qualquer mérito, qualquer credibilidade, qualquer tipo de reputação, etc, etc. Logo, Jesus diferenciava com eles, porque Jesus ensinava com a autoridade aquilo que ele falava, ele ao mesmo tempo, enfim, vivia. Tanto por esta razão, ele despertava essa atenção. Mas chegou, as pessoas iam ter com ele. Mas nós vemos que Jesus sentou para ensinar. A palavra não nos contou o que é que ele estava a ensinar, mas certamente que é a palavra de Deus. Mas nós vemos logo no versículo 13, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E depois, no versículo 4, diz, e pondo no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Nós vemos aqui, como eu disse no início, uma história trágica que aconteceu. Em primeiro lugar, nós vemos uma mulher apanhada em ato de adultério. Quase no último dia da festa do tabernáculo, festa de tendas, que recordava aquilo que Deus fez pelo seu povo durante a sua peregrinação de Egito para a terra prometida, que devia estar em culto de louvor e adoração e de gratidão, esta mulher aproveitou esta oportunidade de festa solene para pecar. Ele foi tentado e caiu nesta tentação. Isto também mostra-nos que o pecado pode vir de várias formas. Não é pelo facto de estarmos na igreja, podemos estar na igreja e estamos a pecar. Podemos estar em qualquer círculo e ao mesmo tempo estamos a pecar, como nós vemos aqui essa mulher. Logo, essa mulher, a condição dessa mulher é uma condição deprimente, tanto do ponto de vista espiritual como social. Porque no contexto da festa, é como nós dissemos agora, estamos aqui numa atividade eclesiástica e apanhamos alguém aqui ou em circunscrição, que é um dos membros nossos, a praticar ato de infidelidade conjugal. Mesmo já com infidelidade conjugal, mesmo já só traição, ato sexual ou fornicação, já é grave. Agora imagine ato de traição. Esta mulher, em primeiro lugar, a sua condição deprimente, ela aproveitou a festa para pecar. Mas não ficou só por aí. Em segundo lugar, ela traiu o seu próprio marido. Ou seja, ela violou o pacto que assinou do casamento, que é o dever, porque quando as pessoas casam, tem vários deveres que fazem juramento. Dever de lealdade, fidelidade, proteção, solidariedade, amor, etc, etc. São todos pilares que encaixam no âmbito do direito do matrimônio, que mesmo naqueles tempos e também nos dias de hoje, continuam, não são inalterados. Mas nós vemos aqui, essa mulher aproveitou a ocasião para, enfim, pecar, sem medir as consequências do seu próprio ato. E isto remete-nos para algumas considerações sobre o pecado. Nós sabemos que o pecado, quando vem com uma capa bonita. Às vezes as pessoas não têm a noção. Mas quando nós caímos nesse pecado, é aí que nós vemos as consequências terríveis do pecado. Porque é a morte, como nós vamos ver aqui, enfim, a consequência última deste seu ato. Mas ela não tinha pensado. Foi, enfim, ludibriada pelo diabo e acabou por trair o marido. Mas em terceiro lugar, nós vemos também que ela foi flagrada no pleno ato. Há pessoas que pecam, mentem, fazem fornicação, adulteram, roubam, são corruptos e não são apanhados, ninguém sabe, só Deus que sabe. Não vamos dizer ninguém sabe, Deus sabe.
Há pessoas que não são apanhadas. Há pessoas que até vangloriam-se nisto de que são hábeis, fazem coisas e ninguém consegue apanhá-los. Mas essa mulher, ela foi apanhada no pleno ato. E quando a pessoa é apanhada, a pessoa não tem desculpas. Ela não tem como desculpar. Foi apanhada em flagrante ato. Nós agora temos estado a viver aqui em Portugal a situação, enfim, de corrupção e questões de provas, como é que é, a prova tem que ser objetiva, tem que ser prova indireta, direta, etc, etc. E dá muitas panas para a manga para provar se realmente aquela pessoa cometeu aquele crime. Neste caso aqui, ela foi apanhada em flagrante ato. Quem é apanhado em flagrante ato não tem desculpa e nem pode desculpar. A não ser invocar outras situações, mas não há, e tanto por esta razão, ela nem sequer, enfim, contestou a acusação que estava a ser objeto. Ela foi apanhada em próprio ato de pecado. Mas em quarto lugar, nós podemos ver que essa mulher foi humilhada publicamente, porque ela foi exposta ao opróbrio por parte dos escribas e fariseus. Eles não tinham dó dela e arrastaram-na perante a multidão, perante todos aqueles que estavam naquela festa no meio do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que o pecado que essa mulher cometeu, porque a graduação do pecado é suscetível à pena de morte. Porque nós sabemos que pena, qualquer crime, tem graduações. Mas neste caso aqui é uma pena grave. Porque os judeus tinham um conceito de que três tipos de crimes que são piores, é melhor a pessoa morrer antes. Adultério, assassinato e a idolatria. Havia essa concepção judaica. Por isso, esta mulher, entrando nessa situação, a pena dela é suscetível de pena de morte. Ela não tinha outra alternativa. Mas nós vemos aqui, perante essa história toda, trágica, funesta, os escribas e fariseus que tinham ódio declarado do Senhor Jesus Cristo, levaram-lhe para, enfim, a pôr Jesus como juiz de um caso. Jesus não era agente da autoridade, Jesus não era juiz, Jesus não era parente daquela senhora, Jesus não tinha nenhuma afinidade, Senhor, e nem Jesus tinha prerrogativa para fazer aquele julgamento. Mas eles mesmo assim levaram isso para Jesus. E nós perguntamos por que razão? Como diz logo o texto sagrado, eles já disseram. Ela foi apanhada por parte do adultério e na lei Moisés nos mandou que tais sejam apedrejados. E tu o que dizes? Mas nós vemos no versículo 6, isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Nós sabemos as disposições da lei. Era claro, quem pratica o caso de adultério, ele é passível de pena de morte. Não tinha mais outra situação que não é ser julgado para a pena de morte. Mas nós vemos aqui que eles não só levaram, já sabendo de antemão, porque é que eles não tomaram essa decisão? Mas eles simplesmente levaram essa situação por causa de inveja, por causa do ódio. Porque se nós vemos no capítulo 7, eles tentaram tentativa de prender Jesus, tentaram até matar Jesus e mandaram até ordem de guardas para tentar prender Jesus. E aqui eles aproveitaram essa ocasião cimeira para poderem pôr Jesus em contradição. Há aqui três armadilhas nessa questão. A primeira armadilha aqui nessa questão é tentar jogar Jesus contra a lei de Moisés. Porque se Jesus dissesse que essa mulher não tinha que ser apedrejada, entrava claramente em contradição com a lei de Moisés. Moisés era a autoridade, aquele povo, a turba ululante, eles iam dar cabo do Senhor Jesus Cristo. Esse é em primeiro lugar. Mas também havia outra armadilha. Se Jesus defendesse o contrário, eles punham Jesus contra a lei romana. Porque se Jesus desse ordem para matar aquela mulher, para apedrejar, como diz a lei, Jesus estava a apropriar-se, estava a usurpar das competências que eram exclusivamente das autoridades romanas, que só podiam, enfim, dar pena capital aos cidadãos ali daquela circunscrição territorial. Aliás, tanto por esta razão, vocês sabem, quando Jesus, o caso de Jesus, eles já tinham condenado Jesus à morte, mas eles não deram aval a esse intento, tiveram que ter beneplácito de Pilatos, para Pilatos poder matar Jesus. Logo, se Jesus desse essa ordem, eles metiam Jesus contra a lei romana. Aliás, nós vemos isso em João, capítulos 8, 28 e 31, quando eles foram lá, disse-lhes, pois, Pilatos, levai-os a vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus,
A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Os romanos tinham-lhe retirado esse poder de matar. Por isso, se Jesus fizesse isso, Jesus estaria em contradição com as autoridades romanos. Aliás, já tinham tentado em outras ocasiões, quando eles tentaram sobre a questão dos impostos, e Jesus disse, dai César o que é de César, Deus o que é de Deus. Mas uma outra questão, terceira armadilha, que é a armadilha de tentar pôr Jesus contra o povo. Porque tudo dava a entender que se Jesus fosse novamente por uma perspectiva de salvar aquela mulher, ou não, enfim, dar aval naquela condenação, o povo, como eu disse, eles tentavam acabar o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós vemos estes doutores da lei eram também doutores em tramóio, doutores em conspiração e doutores em falsidade. E além disto, eles foram lá muito espertos, disseram-lhe mestre. Nos dias anteriores, eles tinham desacreditado Jesus, até consideraram que ele era louco, que ele estava fora de si. Quer dizer, uma pessoa que eles nem reconheciam a autoridade para ensinar, que achavam que era um impostor, mas aqui nós vemos que eles foram lá com essa palhinha mansa de que mestre, chamando-lhe de mestre. Como nós vemos em outras ocasiões, eles foram lá em relação à questão de Pilatos, disseram, nós sabemos que tu és de Deus e tu não fazes exceção de pessoas, é lícito dar César imposto, mas isso é que é essa bajulação, falsidade, para tentar prender Jesus. Mas nós vemos que Jesus não caiu nesse engordo, porque Jesus tinha discernimento suficiente, Jesus lia os pensamentos e sabia tudo o que eles maquinavam. Jesus simplesmente não respondeu. Nós vemos que Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Isso é uma das palavras que mostramos Jesus a escrever. Tem-se especulado muito o que é que Jesus estava a escrever. Enfim, nós não sabemos o que é que Jesus fala, mas um dos grandes comentaristas, William Barclay, ele disse que Jesus estava a escrever mesmo os pecados deles, embora, enfim, o texto bíblico não apoia essa leitura, é especulação. Mas nós podemos dizer que o que Jesus estava a escrever não é alheio àquela situação. Jesus estava a escrever. Nós teríamos todo o interesse, como cristãos, de saber como é que Jesus escreve. Nós, quando lemos autores sagrados, sobretudo o apóstolo Paulo, a capacidade argumentativa, como expunha argumentos, como argumentava e contra-argumentava, pelo menos para aqueles que gostam de leitura, dá-nos essa sensação de ver que é um homem muito esclarecido, muito culto. E certamente o Senhor Jesus Cristo superava o apóstolo Paulo, mas nós não temos, enfim, nada de Jesus a escrever. Deus não permitiu isso, mas Jesus estava a escrever. E eles não convenceram com essa situação, eles continuavam a importunar, querendo automaticamente resposta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que Jesus afirmou, aquele que dentre vós, no final do versículo 7, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. Aquele que dentre vós, que nunca teve pecado de fornicação, que nunca adulterou, que nunca no seu pensamento maquinou situação de traição, de fornicação, que seja o primeiro a tirar a pedra. Isto Jesus remetendo a própria lei, que diz as testemunhas, nesse caso, são primeiro a tirar as pedras. Como eu disse, há pessoas que pecam e não são descobertos. Há outros que essa mulher é descoberta. Logo, eles eram também pessoas que praticavam essas práticas. Eles eram pessoas maculadas, não eram pessoas impolutas. Eram pecadores. Mas mesmo assim, estavam a ser muito severos, estavam a ser implacáveis com esta mulher. E isto remete-nos para algumas considerações. Normalmente as pessoas que são mais impiedosas são aqueles também que não têm vida mais reta. Quanto mais uma pessoa é compreensiva, é mais santa também. As pessoas mais compreensivas são as mais santas. Porque a lei de Deus ensina-nos, obviamente, não é pactuar com o pecado. Nós até temos uma máxima que diz: Deus ama o pecador e detesta o pecado. Mas a ideia de compaixão, de restaurar vidas, de saber ajudar, de orientar, de não sermos implacáveis com as pessoas ao ponto de afundá-las ainda mais. Mas essas pessoas que eram fornicadores, que eram também adúlteros, que eram pecaminosos, eles é que estavam a ser mais implacáveis com esta mulher. Por isso Jesus disse: quem dentre vós que não tenha pecado, mas sobretudo deste índole, como alguns intérpretes bíblicos interpretaram e bem, que seja primeiro a tirar a pedra. Nós vendo
Jesus, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Eles começaram a sair. Quer dizer, eles foram interpelados pela sua consciência. Eles que foram lá acusar a mulher pecadora, eles agora passaram a ser acusados na sua própria consciência. Eles que queriam condenar a mulher, eles acabaram a ser condenados pela sua consciência. E em consequência disso, eles começaram a fugir um a um. Desde os mais velhos até o mais novo. Nós vemos aqui que eles, enfim, fugiram. Os mais velhos, se calhar por terem mais consciência dos seus próprios pecados, também que fizeram todas essas armadilhas, eles fugiram um a um. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vemos só aqui uma situação como é que Jesus tratou essa mulher. Mulher. E certamente vocês sabem quem é que Jesus tratava dessa forma. É sua mãe. Pronto. Ou seja, como alguns intérpretes bíblicos, quer dizer, Jesus deu a essa mulher, que aos olhos humanos era pecadora, quase um estatuto da sua mãe. Mulher. Mas, além de Jesus ter essa posição, nós podemos também ver que a justiça de Deus é completamente com a justiça humana. Porque, tal como alguns teólogos dizem bem, ato da fornicação não é só uma pessoa que faz, ou de adultério. E a lei não fazia exceção entre homem e mulher. Os que eram apanhados eram apedrejados. E nós vemos porque é que eles levaram só a mulher. Não nos contaram o que é que aconteceu ao homem, mas certamente terá escapado ou tendo poder, porque nós sabemos que a justiça dos homens é justiça que é implacável, é mais forte com os fracos e tolerante com os poderosos. E nós sabemos qual é o estatuto da mulher ao longo da história e mesmo ainda hoje, como é que a mulher continua ainda a ser vulnerável e fraco e ser desprotegida em muitas situações. Mas nós vemos que eles só levaram a mulher. E havia aqui uma clara violação objetiva da própria lei e das próprias regras que eram assim. É assim que os seres humanos funcionam. Falam da lei, mas não cumprem aquilo que são os requisitos da lei. Porque quando uma pessoa é poderosa, tem um estatuto social mais forte, tem reputação, normalmente é difícil ele for, enfim, apanhado. Consegue sempre escapar, por causa de influência e poder, essas coisas todas. Mas quando uma pessoa é fraca, não tem poder, enfim, vem de uma situação humilde, essa pessoa acaba por se pagar mais. E nesse caso, os teólogos estavam a falar que havia uma violação objetiva, porque eles não levaram lá o homem. Certamente era um homem poderoso que tinha envolvido com ela, ou um homem que tinha um outro tipo de estatuto, levaram só a mulher. Mas nós vemos que a justiça dos homens, que é uma justiça parcial, tendenciosa e discriminatória, mas a justiça de Deus não é assim. A justiça divina não olha pelo estatuto, pela pessoa que fala, como veste, de família que vem, etc, etc. Deus olha para o coração. E por que Jesus teve essa postura de não condenar a mulher? Porque a própria mulher, só nesta situação, ela tratou Jesus por mestre. Mestre também reconhecendo o próprio senhorio e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: eu não te condeno. Mas além de não te condeno, vai em paz. Jesus disse para ir em paz, para não voltar a pecar. Jesus restabeleceu a dignidade perdida desta mulher para ela ir em paz, para libertar das suas traumas, para refazer a sua vida e para encarar o futuro com expectativa. Jesus é como, enfim, podemos dizer, perdoou essa mulher. Porque essa ideia vai, eu não te condeno, quem Jesus não condena, Jesus também não julga. E Jesus perdoou essa mulher, como perdoou a mulher, a prostituta que foi ter com ele, e, enfim, ungindo-lhe com as suas próprias lágrimas ali os pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus, aqui nós vemos uma postura clara do Senhor Jesus Cristo. Eu não te condeno. E depois disse: vai e não peques mais. Não é ideia de, enfim, ir e continuar a pecar. Não. Jesus foi claro: vai e não volta a pecar. Mas Jesus sabia de antemão que essa mulher já tinha convertido. Já tinha arrependido realmente da sua situação. Jesus não perdoa alguém que sabe que essa pessoa não vai, enfim, ser salva.
Mas nós vemos, diferentemente desta mulher que tinha essa visão de detestação por parte dos escribas e parte da multidão, ela foi perdoada, ela foi restaurada, ela foi curada e ela foi liberta. Diferentemente dessas outras pessoas que não reconheceram o senhorio de Jesus, que queriam conspirar contra a vida de Jesus, que queriam pôr Jesus à tentação, que queriam fracassar o Senhor Jesus Cristo, eles foram julgados e condenados na sua consciência, mas mesmo assim perderam uma grande oportunidade para pedir perdão a Deus, para fazer tudo de novo, para poderem ter realmente a salvação. Para terminar, eu queria só deixar umas breves, já estiquei muito tempo, queria só deixar aqui algumas considerações de que nós temos que olhar as pessoas com o olhar de Cristo. O tema deste ano da nossa igreja é imitar o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que imitar o Senhor Jesus Cristo na forma como nós olhamos as pessoas. Não um olhar implacável de deitar abaixo, de julgar, de condenar, mas sim, aplicando novamente essa máxima, olhar as pessoas com amor e tentar ajudar. Obviamente, não legitimar o pecado. Em circunstâncias nenhuma temos que legitimar o pecado, mas sim procurar ajudar as pessoas a libertarem da sua condição pecaminosa, tal como Jesus nos ensinou. Mas isso também leva-nos a ser imitadores de Jesus Cristo. Leva-nos a mostrar realmente que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo, que nós estamos prontos para seguir a ideia, a máxima que Jesus Cristo nos ensinou. Para sermos mais implacáveis conosco, julgando-nos a nós mesmos. Não sermos implacáveis olhando o argueiro no olho do nosso irmão e não ver a trave que está no nosso olho. É este paradoxo que eu queria que nós, enfim, tentamos refletir e extrair essas verdades e também aplicá-las no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude.